Você está prestes a descobrir algo que pode transformar completamente a sua vida em uma velocidade absurda. Este não é apenas mais um vídeo sobre manifestação e riqueza. O que você está prestes a aprender combina ensinamentos profundos de Bob Proctor com métodos práticos que podem ser aplicados imediatamente no seu cotidiano. Não se distraia, porque a proteção e a sabedoria que vamos compartilhar aqui podem ser exatamente o que você precisa para superar qualquer dificuldade. Então fique até o final, porque cada minuto é uma peça fundamental dessa jornada que pode mudar tudo. Agora, vamos direto ao ponto. O primeiro passo para uma transformação de vida tão rápida que parece até ilegal é identificar o erro fatal que muitos cometem ao manifestar riqueza. Muitas pessoas acreditam que basta pensar positivo e esperar que o universo faça o trabalho. Elas visualizam, afirmam, mas não conseguem avançar. Por quê? Porque suas ações não estão alinhadas com seus pensamentos. É como querer correr uma maratona usando sapatos que te machucam. Você até pode dar alguns passos, mas o desconforto vai te parar antes de chegar longe. Bob Proctor ensina que, para manifestar riqueza, você precisa criar coerência emocional. Isso significa alinhar o que você pensa, sente e faz. Imagine que você deseja atrair mais dinheiro. Seus pensamentos dizem, eu sou próspero, mas suas ações estão repletas de medo e escassez. Como evitar investir em si mesmo ou aceitar apenas situações que parecem seguras, mas limitantes. Essa desconexão emocional gera um conflito interno que bloqueia a energia da abundância. E há uma maneira simples de começar a corrigir isso agora. Faça uma análise honesta de suas ações recentes. Elas refletem confiança na prosperidade ou são movidas pelo medo? Se você deseja atrair oportunidades, comece a agir como alguém que já vive na abundância. Isso pode significar investir em aprendizado, se cercar de pessoas que te inspiram ou até mesmo dizer sim a algo que você normalmente recusaria por insegurança. Esse é o início de uma transformação poderosa. Mas não vamos parar por aqui. No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma citação poderosa de Bob Proctor que revela como acelerar esse processo de forma prática e quase mágica. Não saia agora, porque tudo está conectado. E perder qualquer parte desse conhecimento seria como tentar construir uma casa sem um dos pilares principais. Bob Proctor disse algo que transcende o simples conceito de pensamento positivo. Se você pode ver na sua mente, pode segurar nas suas mãos. Essa frase vai além de palavras inspiradoras. Ela contém um princípio universal que rege a manifestação de sonhos. Tudo o que existe no mundo físico foi, antes, uma ideia clara e bem definida na mente de alguém. Pense em grandes inventores ou empresários. Antes de criarem algo, eles visualizaram cada detalhe, sentiram a emoção da realização e acreditaram, com todas as forças, que aquilo era possível. Mas aqui está o ponto que muitos não compreendem. Não basta apenas visualizar. É necessário internalizar essa visão como uma realidade presente, e não como algo distante ou inalcançável. Imagine um ator se preparando para viver um personagem. Ele não apenas lê o roteiro, mas incorpora as emoções, pensamentos e comportamentos daquele papel, tornando-o real em cada detalhe. É exatamente assim que você deve tratar os seus sonhos. Não pense neles como algo que um dia vai acontecer. Viva-os agora, no presente, como se já fossem parte de quem você é. Um exemplo poderoso disso vem da história de um jovem chamado Carlos, que sonhava em abrir seu próprio negócio, mas sempre esbarrava na falta de recursos. Inspirado por essa citação de Bob Proctor, ele começou a visualizar, todas as noites, seu negócio funcionando, seus clientes sorrindo e sua equipe prosperando. Ele não parou por aí. Carlos começou a agir como se já fosse um empresário bem-sucedido, desde a forma de se vestir até a maneira de tomar decisões. Em menos de um ano, as portas começaram a se abrir, e hoje ele vive exatamente aquilo que viu em sua mente. O segredo está na convicção. Visualizar sem acreditar é como plantar uma semente em solo infértil. Mas quando você alimenta sua visão com crença e emoção, ela ganha força para romper qualquer barreira. Por isso, da próxima vez que visualizar seus objetivos, sinta a emoção de já tê-los conquistado. Deixe que esse sentimento conduza suas ações diárias. Pensar positivo é uma prática amplamente promovida por coaches e autores de desenvolvimento pessoal. Mas será que é realmente o suficiente para manifestar riqueza e prosperidade? Bob Proctor afirma que a resposta é não. Pensamentos positivos são importantes,
mas eles representam apenas a superfície de um processo muito mais profundo. A verdadeira mudança começa naquilo que está escondido, suas crenças subconscientes. Essas crenças, conhecidas como paradigmas, são formadas ao longo de sua vida e determinam como você reage a situações, toma decisões e até mesmo enxerga o mundo. Imagine que você está tentando navegar em um barco, mas há um peso invisível ancorando-o ao fundo. Por mais que você remasse com força, o barco não sairá do lugar até que você identifique e liberte o que está segurando você. Esse peso invisível são suas crenças limitantes. Um exemplo comum é a ideia de que dinheiro é difícil de ganhar. Essa crença é muitas vezes herdada de gerações anteriores ou reforçada por experiências pessoais. Mesmo que você deseje prosperar, se essa ideia estiver profundamente enraizada em sua mente subconsciente, ela agirá como uma barreira invisível, sabotando seus esforços. Por isso, você pode repetir mantras positivos como "eu sou rico" 1000 vezes ao dia, mas, no fundo, sua mente está condicionada a acreditar que a riqueza está fora do seu alcance. Bob Proctor sugere que é essencial identificar e reprogramar esses paradigmas. Isso não significa abandonar o pensamento positivo, mas aprofundá-lo. É como trocar a raiz de uma planta para que ela cresça saudável. Você pode começar refletindo sobre as frases que ouviu durante a infância, aquelas que moldaram sua visão sobre dinheiro e sucesso. Por exemplo, se ouviu "dinheiro não cresce em árvores" ou "quem tem muito dinheiro é ganancioso", pergunte-se: isso realmente é verdade? A partir disso, reescreva essas crenças em algo que reflita abundância e possibilidades. A verdadeira transformação acontece quando você combina pensamento positivo com uma mudança genuína no que acredita ser possível. É aí que seus pensamentos deixam de ser apenas palavras bonitas e se tornam uma força ativa para moldar sua realidade. No próximo capítulo, você aprenderá um método simples e poderoso para criar coerência emocional, um dos passos mais importantes para manifestar a vida que você deseja. Não perca, porque essa técnica pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Coerência emocional é o estado em que pensamentos, sentimentos e ações estão completamente alinhados, criando um fluxo energético que magnetiza as oportunidades certas para a sua vida. Bob Proctor enfatiza que esse é um dos segredos mais poderosos para manifestar riqueza e prosperidade. Quando há desalinhamento, como pensar em abundância mas sentir medo ou agir de forma contraditória, você cria uma resistência interna que bloqueia o progresso. Mas como alcançar essa coerência de maneira prática? Um método simples e eficaz é a visualização combinada com a gratidão. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e visualize a vida dos seus sonhos. Imagine com detalhes vívidos, como se você estivesse vivendo essa realidade agora. Não é apenas sobre ver a cena, mas sentir as emoções que ela desperta em você. Se o seu objetivo é ter liberdade financeira, imagine-se tomando decisões sem preocupação com dinheiro, viajando para lugares que ama ou ajudando outras pessoas com sua prosperidade. Depois de criar essa imagem mental, insira um elemento fundamental: a gratidão. Sinta-se profundamente grato, como se tudo isso já fosse seu. A gratidão é como um amplificador de energia, fortalecendo sua conexão com a abundância. Estudos científicos mostram que o estado de gratidão altera positivamente os padrões cerebrais, ajudando você a tomar decisões mais alinhadas com o que deseja. Esse exercício, praticado consistentemente, começa a moldar seu subconsciente, que é o verdadeiro motor das suas ações. Há uma história inspiradora de Maria, uma mulher que usou essa técnica para superar anos de dificuldades financeiras. Toda noite, Maria dedicava 5 minutos para visualizar sua vida ideal e sentir gratidão por ela. No início, parecia estranho, mas ela persistiu. Após alguns meses, Maria começou a notar mudanças sutis. Oportunidades inesperadas surgiram, e sua atitude diante dos desafios mudou completamente. Hoje, ela vive a realidade que antes só existia em sua mente. Esse método não exige muito tempo, mas exige consistência. É como regar uma planta todos os dias. Pode não parecer que algo está acontecendo de imediato, mas, com o tempo, os resultados aparecem de forma surpreendente. No próximo capítulo, vamos explorar a raiz invisível que mantém muitas pessoas presas à escassez e como identificá-la é o primeiro passo para se libertar. Não pare agora, porque cada novo entendimento é uma ferramenta valiosa para transformar sua vida. Muitas vezes, o que impede sua prosperidade não é a falta de esforço ou oportunidade,
mas sim crenças profundamente enraizadas que operam no subconsciente. Bob Proctor destaca que essas crenças, ou paradigmas, são como um sistema operacional que roda em segundo plano, influenciando suas decisões, ações e resultados. O mais intrigante é que, na maioria das vezes, você nem percebe que elas estão lá. Elas se formam na infância, a partir de frases ou experiências que você absorveu como verdades absolutas. Imagine crescer ouvindo expressões como dinheiro não traz felicidade ou é preciso trabalhar duro para ganhar um pouco. Essas ideias parecem inofensivas à primeira vista, mas criam associações negativas com a prosperidade. O resultado? Mesmo que você deseje riqueza, existe uma parte de você que associa o dinheiro a algo errado, difícil ou inalcançável. Esse conflito interno age como uma âncora invisível, segurando você na escassez, mesmo quando você tenta avançar. Um exemplo impactante é o de Eduardo, um homem que, apesar de ter um bom emprego, nunca conseguia economizar ou investir. Depois de refletir sobre suas crenças, ele percebeu que sua mãe frequentemente dizia: "Se você ganhar mais, as pessoas vão se aproveitar de você." Sem perceber, Eduardo sabotava suas chances de crescimento porque tinha medo de ser explorado. Identificar essa raiz invisível foi o primeiro passo para sua transformação. A boa notícia é que essas crenças não são permanentes. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é trazer essas ideias para a consciência. Faça um exercício simples. Escreva todas as frases que ouviu sobre dinheiro, sucesso e riqueza ao longo da vida. Analise cada uma delas e pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade ou é apenas uma história que eu aceitei? A partir daí, reescreva essas crenças de forma positiva. Se você ouviu dinheiro é difícil de ganhar, substitua por dinheiro é uma ferramenta abundante que flui para mim com facilidade. Essa prática não apenas ajuda a identificar os bloqueios, mas também inicia um processo de reprogramação do seu subconsciente. É como trocar os filtros de uma câmera. Com novas lentes, você começa a enxergar o mundo de forma diferente, o que naturalmente transforma suas decisões e resultados. No próximo capítulo, vamos explorar a mudança de mentalidade que resolve 90% dos desafios relacionados à abundância. Prepare-se, porque essa abordagem é tão simples quanto revolucionária. A diferença entre quem vive na escassez e quem próspera vai muito além de recursos materiais ou oportunidades externas. Bob Proctor ensina que tudo começa com uma mudança de mentalidade. Isso significa deixar de lado a mentalidade de falta e adotar uma mentalidade de abundância. Parece simples, mas essa transição exige mais do que apenas boas intenções. Ela requer um reposicionamento completo de como você percebe o mundo ao seu redor e, mais importante, como você percebe a si mesmo. A mentalidade de escassez é sutil, mas poderosa. Ela se manifesta em pensamentos como nunca é suficiente ou não posso fazer isso agora porque não tenho os recursos necessários. Esses pensamentos não apenas criam uma barreira emocional, mas também moldam suas ações e resultados. Por outro lado, a mentalidade de abundância opera com a premissa de que há recursos infinitos, oportunidades ilimitadas e espaço para todos prosperarem. É o tipo de mentalidade que transforma desafios em possibilidades e limitações em degraus para o crescimento. Um exemplo claro dessa mudança é a história de Ana, uma empreendedora que, durante anos, acreditava que precisava economizar ao extremo para sobreviver. Sempre que surgia uma oportunidade de investir em algo novo, ela hesitava, temendo perder o pouco que tinha. Após estudar os ensinamentos de Bob Proctor, Ana decidiu mudar sua abordagem. Ela começou a ver o dinheiro como uma ferramenta de crescimento, e não como algo que precisava ser protegido a todo custo. Isso não significava gastar de forma irresponsável, mas sim investir estrategicamente em conhecimento, conexões e novas possibilidades. O resultado foi uma transformação completa em sua vida e negócios. Essa mudança de mentalidade também envolve abandonar o hábito de comparar sua trajetória com a de outras pessoas. Cada um está em um ponto diferente da jornada, e focar no progresso individual é essencial. Quando você olha para o que tem em vez de se concentrar no que falta, sua energia muda. E, como Bob Proctor ensina, energia é tudo. O que você transmite ao universo é o que ele reflete de volta. Muitas vezes, a solução para superar barreiras financeiras e alcançar a prosperidade não está em fazer mais, mas em fazer diferente. Bob Proctor ensina que a verdadeira mudança vem de uma abordagem que poucos consideram: o poder do desapego.
Embora isso pareça contraditório à ideia de lutar pelo que se deseja, o desapego não significa desistir de seus objetivos. Pelo contrário, significa liberar a necessidade desesperada de controle e permitir que as circunstâncias certas fluam naturalmente. O apego excessivo à ideia de precisar alcançar algo pode criar um bloqueio energético poderoso. Esse estado de necessidade envia uma mensagem de escassez ao universo, reforçando a ideia de que você não tem o que deseja. É como segurar areia na mão. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Quando você aprende a confiar no processo, combinando ação intencional com aceitação do que está além do seu controle, as coisas começam a se alinhar de maneira surpreendente. Um exemplo claro disso é a experiência de Roberto, que há anos tentava, sem sucesso, ser promovido em sua empresa. Ele se dedicava ao máximo, mas sua frustração e ansiedade acabavam transparecendo, criando uma tensão que afastava as oportunidades. Após ouvir uma palestra de Bob Proctor sobre desapego, Roberto decidiu mudar sua abordagem. Ele continuou se esforçando, mas parou de focar obsessivamente no resultado. Em vez disso, colocou sua atenção em aprender e crescer, independentemente da promoção. Poucos meses depois, não apenas foi promovido, mas recebeu uma oferta ainda melhor em outra empresa. O desapego não é passividade. É agir com confiança, sabendo que o resultado virá no momento certo. É também sobre cultivar a certeza de que você é digno e capaz de alcançar seus sonhos, sem precisar provar isso a ninguém ou forçar as circunstâncias. Essa mudança sutil, mas profunda, abre espaço para que a abundância flua de maneira natural. No próximo capítulo, encerraremos essa jornada explorando a pergunta poderosa que você deve se fazer todos os dias para garantir que está no caminho certo. Essa reflexão final será o alicerce para manter sua transformação contínua e sustentável. Não saia agora, pois o encerramento trará um fechamento prático e inspirador para toda essa sabedoria. Ao longo desta jornada, exploramos conceitos poderosos que podem transformar completamente sua relação com a prosperidade, a abundância e a manifestação dos seus objetivos. Mas todo esse aprendizado se resume a uma prática simples, porém essencial: fazer a pergunta certa. Bob Proctor sempre destacou a importância da reflexão diária para ajustar sua mente, alinhar suas emoções e direcionar suas ações. A pergunta que você deve se fazer todos os dias é: estou vivendo hoje como a pessoa que quero me tornar? Essa pergunta vai direto ao cerne da transformação. Ela obriga você a avaliar suas decisões, atitudes e pensamentos à luz da sua visão de futuro. Se você aspira a ser uma pessoa próspera, confiante e realizada, precisa incorporar essas características hoje, mesmo que ainda não tenha alcançado tudo o que deseja. A razão é simples: você não atrai o que quer, mas sim o que é. Essa prática não é sobre fingir ou viver uma ilusão, mas sim sobre agir com base no seu potencial, e não nas limitações que você enfrenta agora. Um exemplo inspirador é o de Carla, que sonhava em ser uma empreendedora bem-sucedida, mas constantemente se sabotava por medo de falhar. Após adotar essa reflexão diária, Carla começou a perceber que suas ações não estavam alinhadas com sua visão de sucesso. Ela continuava adiando projetos, duvidando de suas ideias e cercando-se de pessoas que reforçavam suas inseguranças. Ao se perguntar diariamente se estava vivendo como a pessoa que desejava ser, Carla ajustou suas escolhas. Passou a buscar conhecimento, cercar-se de mentores e assumir pequenos riscos, até que sua realidade começou a refletir sua nova mentalidade. Este é o momento de encerrar esta jornada com a certeza de que você possui todas as ferramentas necessárias para manifestar a vida dos seus sonhos. Ao colocar em prática os princípios que exploramos, lembre-se de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E ao se perguntar todos os dias se está vivendo como a pessoa que deseja se tornar, você estará plantando as sementes da prosperidade que florescerão ao longo de sua vida. Agora é a sua vez de assumir o controle, agir com propósito e confiar no processo. Essa é a chave para uma mudança duradoura e poderosa.